Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da Welfer. Eu estou muito feliz para começar esse projeto e eu primeiro vou me apresentar. Então, eu sou Leonardo, sou um dos sócios lá da Welfer. Eu cuido da parte de gestão de pessoas, mas também da gestão como um todo, da direção como um todo. E eu estou aqui com a Ju. Eu sou a Ju, faço parte da gestão de pessoas da Welfer, sou formada em psicologia e atuo cuidando de toda essa jornada das pessoas na Welfer. E para começar esse primeiro episódio, a gente está bem empolgado para falar com um cliente bem especial nosso, que é a Igreja Aba, e através para falar da Igreja Aba, a gente está aqui com o nosso convidado, o pastor Kleber, que está à frente da gestão administrativa da Igreja Aba, e a gente quer falar de um tema bem importante, que é central, que é um tema coração das organizações, que é a parte de pessoas e processos. Então, Kleber, se apresenta aí, cara. Legal. Primeiramente, é um privilégio para a gente poder, né, estar aqui como Igreja Aba, representando a Igreja Aba, né, e participando desse start, desse projeto tão bacana aí, que eu acredito que vai impactar, né, muitas empresas aí, vai colaborar, né. E então, assim, meu nome é Kleber, como vocês já citaram, né, tenho 37 anos, sou recém-chegado em Blumenau, né. Sou casado, né? Minha esposa se chama Luana, também trabalha aqui, né, na parte de gestão financeira na igreja. Temos a nossa filhinha Helena, né? E a gente tem recebido, né, tem encarado um novo desafio, né, um propósito de vida mesmo, né? Deixamos lá em Curitiba as nossas profissões, os nossos trabalhos, mas temos ingressado aqui em alguns novos desafios que têm sido bem interessantes e tem nos ensinado muito também, né? E tem muito a ver aí com o tema, né, do podcast, que é justamente essa parte de gerir processos, de gerir pessoas, de organizar, né, para que a gente possa crescer de uma maneira sustentável. Então tem sido muito bom esse tempo e estamos aí. Legal, muito bom. E acho que pra gente começar, né, acho que o Léo trouxe isso, né, que é bem interessante, assim, a gente falar de pessoas, e apesar de a gente falar que é um desafio, também é muito gratificante quando a gente cuida das pessoas, né. Eu acho que uma dúvida, assim, pastor Kleber, que a gente tem no dia a dia, né, é pra entender, né, um pouquinho mais de cultura. Então, o que seria cultura, assim, na tua visão, né, e como é que a gente faz pra isso que é a cultura também, né, tá presente, assim, no dia a dia. Acho que é um tema legal pra gente começar e construindo essa ideia, né, porque eu acho que muita gente às vezes tem dúvida até do que seria uma cultura para as empresas, né, ou para instituições sem fim lucrativo também. Sim, é muito legal essa pergunta, esse ponto, né, por quê? Porque eu acredito que cultura, né, de uma maneira bem prática, bem objetiva mesmo, é a forma como a gente faz as coisas no dia a dia, é a forma como a gente resolve os nossos problemas, é a forma como, né, a gente lida com os acertos, mas lida com os erros também, né. Eu acredito que isso seja a base de uma cultura, né, de uma organização. Às vezes a gente confunde isso, né, com a gente coloca uma frase na parede, coloca lá os valores e tudo mais, mas no final do dia nada daquilo que está ali é a forma como a gente lida, como a gente trata nosso colaborador, como a gente trata, né, as nossas equipes, como a gente lida com os erros do dia a dia, né? Então eu acredito que cultura não é aquilo que nós definimos, né? Essa é a cultura da minha empresa, eu defini isso. Mas a cultura, ela é vista, ela é percebida, né, pelo dia a dia mesmo, pelo movimento, né, da organização e principalmente, né, por aquilo que a gente ouve, né, das pessoas que fazem parte dessa organização, né? Se a gente quer entender qual é a cultura que a gente está cultivando, que a gente está construindo, né, nada melhor do que a gente ouvir as pessoas que fazem parte do dia a dia, porque elas são as pessoas que estão inseridas nesse contexto e vão saber, né, espelhar, né, de fato a cultura que a gente está vivendo. Muito bom. Como diria o Rony Meisler, que é o fundador da reserva da marca do Pica-Pau, né? Ele fala que cultura é que acontece quando o chefe não está na sala, né? Quando o líder não está na sala, né? Perfeito. E é bem isso que tu comentou, né? O que as pessoas fazem, né? Então quer dizer que a cultura não é aquela escrita bonita pintada na parede? Não é isso, eu acho, né? Acho
Acho que é realmente o que a turma está fazendo, né? As decisões que as pessoas tomam e como elas tomam essas decisões no dia a dia. Sim. Com certeza. Excelente. Eu acho que uma coisa legal que tu falou, né, professor Kleber, é que é legal ouvir as pessoas, observar como as coisas estão acontecendo, porque isso é como tu vai construir a tua cultura, né? Então, se tu estiver atento a isso, muito provavelmente tu vai entender um pouquinho mais de como as coisas estão funcionando na tua empresa, né? Sim. Então, eu acho que uma dica legal é que se a pessoa quer entender um pouquinho mais de cultura, ela poderia começar por isso, assim, na tua visão também? Até uma última experiência que eu tive, né, numa empresa em Curitiba antes de me mudar para Blumenau, né, agora recentemente. Sim. A gente estava justamente trabalhando nesses pontos. Por quê? Porque pra gente, talvez para algumas das lideranças da empresa, a gente acreditava que tinha uma cultura já estabelecida. Mas uma empresa, né, muitas vezes ali naquela questão de um crescimento acelerado, novas pessoas entrando, né, e aí a gente tem que sempre se perguntar até que ponto essa cultura está sendo devagada, está sendo multiplicada e ela continua viva, né? Sim. E ela não está se moldando e tudo mais. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma entrevista, um processo seletivo para entrar justamente nessa empresa e um diretor chegou assim, até achei dura a forma como ele abordou, ele falou assim, olha, você é bom, a gente gostou do teu perfil, né? A gente quer trazer você para cá, mas eu preciso falar uma coisa para você, né? A gente não tá te trazendo aqui para você trazer uma nova cultura para a empresa. A gente já tem uma cultura estabelecida, a gente já tem aquilo que a gente acredita, a forma como a gente faz as coisas, então a gente acredita muito no teu potencial, naquilo que você tem para contribuir aqui, mas a gente quer que você contribua com a cultura que a gente já tem construída, né? E aquilo naquele primeiro momento foi muito legal, muito forte, muito marcante. E quando eu entrei com esse sentimento, né? Falei, eu vou entrar ali para contribuir com aquilo que está né, já sendo construído. E foi muito bacana, né? Que, de certa forma, a cultura da empresa estava muito alinhada também com aquilo que eu tenho de valores e princípios na minha vida. E não foi um processo difícil. Porém, né, com o crescimento da empresa, né, a gente praticamente dobrou só no período que eu tive ali de quantidade de funcionários, chegou um determinado momento que a gente teve que iniciar um processo de escuta mesmo com os colaboradores, né? De entender o que você entende como cultura da empresa, né? Como que você entende que a empresa lida com os seus erros no dia a dia, com os seus acertos. E a gente fez todo um processo, estava iniciando, na verdade, todo um processo de ouvir as pessoas para que a gente pudesse ter um entendimento de que cultura era aquela que a gente estava vivendo naquele momento. Porque às vezes a gente acha, estabelecemos uma cultura aqui dentro da organização. Sim. E ela é essa cultura que vai perdurar para sempre. Mas a gente está lidando com várias pessoas, né, que, como aquele gestor falou, não quero que você traga, mas de certa forma é difícil, cada um traz as suas experiências, o contexto de onde estava inserido, a forma como ele lidava com as coisas, né, num outro lugar, ou às vezes até aquela questão de uma certa barreira e temor por conta, né, da forma como nas experiências anteriores os erros eram encarados. Sim. Então tudo isso tem que ser reconstruído, né? E não é simplesmente a gente cravar, não, essa cultura é essa e pronto, e nunca mais ela vai mudar. Legal. Eu acredito que a gente tem que ter as convicções, sim, mas eu acredito que a gente tem que sempre ouvir, né, os colaboradores, ouvir as pessoas envolvidas nisso, para a gente ver se a gente está seguindo na rota certa ou se a gente precisa fazer realinhamentos, né? Eu acredito que também para estabelecer uma cultura existem coisas que são inegociáveis, sim, né? Sim, a gente não pode abrir mão, sim, mas ao mesmo tempo para a gente também saber se as coisas estão seguindo por um rumo certo, nada melhor do que ouvir as pessoas que estão fazendo parte do meio, né, do todo. Legal, muito bom. Então tu acredita, né? Acho que é uma coisa que a gente compartilha assim na Velfer também, que é que a gente precisa estabelecer rituais para manter também a cultura viva, intencionalmente, né? Então tu comentou que conforme as pessoas vêm, né, natural que um pouquinho daquela pessoa também vai vindo, né, pra empresa. E a gente acredita muito nisso, assim, a gente não deixa de ser a pessoa que a gente é quando a gente vai pra empresa, né? É um todo. E uma coisa que marcou a gente foi investir naquilo que a gente também queria que sempre permanecesse da cultura, né? Então, por exemplo, falar a verdade é importante pra Velfer. Como é que a gente vai manter isso, né, sempre vivo? Então, em toda reunião que a gente aproveita disso para falar, né? Então, tu acredita que ser intencional nisso é importante também, assim? Perfeito, perfeito. Eu acredito que sim, né? Porque
de certa forma, a gente precisa muitas vezes tanto construir como desconstruir algumas coisas, né? Legal. Eu falo por uma experiência agora recente, vamos falar que a gente está falando justamente também do contexto de Igreja Aba. Legal. E a gente tem trabalhado agora, né, feito alguns alinhamentos com pessoas que representam lideranças aqui dentro e tudo mais. E eu tenho trabalhado muito assim também com algumas pessoas que me procuram. Às vezes eu falo, pastor, nós estamos com esse problema, com essa dificuldade e tudo mais. E eu falo, tá, mas o que você faria com essa situação? E aí, então, tentando gerar uma autonomia, dando liberdade, né? Tentando cultivar aquele desejo de construir, mesmo com os riscos de que talvez não vai sair tudo perfeito, né? Sim. Mas isso faz parte da nossa cultura, ou seja, se for para errar, erra, mas erra tentando, erra construindo, erra se movimentando, né? Então eu acho que a gente tem que construir, obviamente ensinar, mas tem que desconstruir também algumas coisas que às vezes as pessoas trazem, né? De barreiras, como eu falei, numa outra experiência que eu tinha, eu não tinha autonomia para tomar decisões, eu tinha medo de errar, porque se eu errasse, eu tinha uma liderança que ia me punir, que ia, de certa forma, né, trazer algum prejuízo ali para a minha continuidade na empresa. Então eu acredito que se a gente não tem alinhamentos recorrentes, a gente acaba não tendo essa oportunidade de entender quais são as barreiras que a gente precisa, né, ajudar, né, para desconstruir também da jornada de cada um, né? Muito bom. Legal. Muito bom. E uma coisa que eu acho também que é legal a gente falar, né, acho que para as pessoas que também estão assistindo e têm empresas, é essa questão de ter a consciência também que a cultura, né, não é para ser a parte bonita da empresa. Né? Acho que tu comentou uma coisa que eu achei bem interessante, foi de ouvir as pessoas e entender o que está pegando às vezes na tua empresa. E às vezes o que vai estar pegando não é tão legal, né? Não é confortável, não é bonito, né? Mas o que tu vai fazer com isso, né? E eu não sei se tu tem, pastor, alguma experiência para compartilhar disso, né? Quando, talvez tu não ouça algo tão legal, né? O que tu poderia fazer enquanto líder, enquanto dono de empresa, né? Também diante dessa situação, assim, né? Sim. Eu acredito muito nisso, né? Porque às vezes a gente sabe que tem uma situação ali, né? Eu confesso que acho que todos nós já passamos por isso, né? Sim. Aquele senso de preservação, né? Então a gente tem tantas coisas para resolver, tem tantos desafios, tem tantos problemas, tem tantas coisas que às vezes a gente sabe que tem algo que precisa ser tratado, que a gente precisa parar, ouvir, né? Tratar, abordar aquele assunto que às vezes não é um assunto interessante ou não está na lista das suas prioridades, mas que pode ser ampliado, pode ser potencializado e se tornar um problema ali na frente, né? Então eu acredito muito que sim, a gente precisa, né, ter esses alinhamentos recorrentes, né? De bate-pronto aqui eu dizer que em algumas situações, né, eu já precisei entrar numa sala, conversar, olhar no olho, né? E quando necessário também, eu acho que isso é muito importante se a gente quer construir uma cultura forte também, é uma cultura onde precisa existir vulnerabilidade, né? Eu acho que um líder, né, uma liderança que ela protege, né, de qualquer fraqueza ou se coloca numa posição de não errar, né, de certa forma não gera conexão, né? Então eu entendo isso como muito necessário. Muitas vezes eu já entrei na sala e falei, olha, não foi essa mensagem que eu quis passar, né? Não foi isso que a gente quis trazer, né? E se a gente passou essa mensagem, ainda que não foi essa a intenção, eu quero te pedir desculpa, né? E que a gente possa corrigir a rota, né? Você sabendo do teu valor, da tua importância e do teu papel que você tem dentro da organização. Sim. Então, eu acho que precisa existir, né? Da parte da liderança, seja da alta liderança ou seja da liderança imediata, né? Esses alinhamentos tanto de expectativa, mas também de entender o que está passando, né? Das mensagens que a gente está transmitindo. Eu entendo que algo que faz muita diferença também é a gente entender que a gente não é responsável apenas por aquilo que a gente fala. Muito bom. Mas a gente é responsável por aquilo que a gente está transmitindo para as pessoas. Porque às vezes a gente tem uma fala que ela está direcionada para algo que no nosso entendimento não tem dano nenhum, não tem prejuízo nenhum. Mas às vezes para uma pessoa que vem, volta a dizer, né, de uma cultura diferente, de uma realidade diferente, uma forma que você fala, uma abordagem que você tem pode ser algo que, né, vai ferir aquela pessoa, que ela vai se sentir, né, talvez diminuída e que precisa existir alinhamentos para que você mostre que isso é normal. Até eu tinha uma relação com um diretor meu que era muito legal, né? Todas as vezes, às vezes ele pegava assim no meu pé, assim no sentido de
me chamava na sala e ele era muito enérgico, né? Mas ele era aquele cara enérgico, não sei se vocês conhecem alguém assim, Sim. que ele era enérgico tanto pra te amar e te celebrar e reconhecer, Sim. quanto também para te cobrar, né? Então tinha vezes que a gente entrava na sala ali e ele colocava aquela energia e tudo mais e tal, e aí tinha dias que a gente é tentado a querer ser reativo, né? Mas com o desenvolvimento a gente vai aprendendo às vezes a dar uma segurada na emoção. Legal. E aí teve um dia que ele falou e eu confesso que naquele momento eu não concordava com a maior parte das coisas que ele estava me cobrando Sim. ali. Mas eu parei, fiquei quieto, assim, e ele percebeu que eu estava, né, vamos dizer, naquele momento talvez reflexivo, Sim. pensando, né, não falei nada. E aí ele falou uma coisa que me marcou, né? Ele falou, Kleber, eu vou falar uma coisa pra você. Ele falou assim, eu sei que às vezes pode parecer que eu tô sendo duro, que eu tô né, sendo enérgico com você, eu tô te cobrando. E ele falou assim, e talvez você não veja eu tendo essa mesma postura com algumas outras pessoas. Ele falou assim, só que sabe qual que é a questão? Eu sei que você pode entregar um pouquinho a mais do que isso ainda. Eu sei que eu posso te esticar um pouquinho a mais. Eu sei que você tem potencial para mais. E tem pessoas que talvez, às vezes, você olha e acha que, não, então tá tudo bem, porque você não chama a atenção daquela pessoa, você não fala. Ele falou assim, mas tem pessoas que às vezes a gente já a gente já sabe que não tem mais nada para sair dali. A gente já sabe que a pessoa já tá no limite dela e que se eu esticar, ou eu vou perder aquela pessoa, ou de certa forma eu vou causar um problema que não vai me trazer resultados e não vai me trazer frutos, né? Então eu acredito que até isso a gente precisa também desenvolver, né? Saber até que ponto a gente vai com cada colaborador. Muito bom. E isso é de conhecer, né? Isso é de conversar, de fazer alinhamentos recorrentes, de saber aquela pessoa que dá pra você esticar mais porque ela vai poder te entregar um pouquinho mais. E daquelas pessoas que talvez você tem que ter uma decisão, né? Esse é o limite dela, mas ela tá entregando, tá gerando resultado, Sim. né? Sim. E a gente poder fazer essa avaliação frequente, eu acho que faz toda a diferença também, né? Muito bom. Sim. Eu acho que esse é uma postura de um líder que atua também como um treinador, né? Perfeito. Ele não tá muito... Não é que ele não se importa com o teu estado atual, mas ele entende realmente que tu tem esse potencial a mais e sozinho, com a tua autocobrança, às vezes tu não vai chegar nesse lugar, né? Às Ou vezes, com a tua própria visão, né? ou com a tua própria visão, com onde tu enxerga a tua perspectiva, né? Muito bom. E só complementando, eu acho que é muito legal uma coisa também, sabe? Ao longo dessa jornada que eu tive profissional, né? Eu acabei não falando exatamente das experiências, mas trabalhei muitos anos no ramo de construção civil em concessionárias de máquinas e equipamentos pesados, né? Trabalhei em concessionárias da Caterpillar, né? Da John Deere, da Case, né? Sempre fazendo gestão de equipes, de relacionamento com o cliente, de pós-venda, né? E por último, agora trabalhando numa empresa de tecnologia de caminhões, né? De grandes frotas de caminhões. E algo que a gente percebe, né? Fazendo gestão de pessoas e acompanhamento, é que as pessoas elas não ficam, né, desmotivadas ou muitas vezes chateadas ou tristes com o líder que às vezes ele te cobra, ele te incentiva, ele te encoraja, Sim. né? Sim. Mas a maioria das vezes das pessoas que a gente vê elas às vezes desmotivadas é justamente pela omissão desse líder, né? Às vezes as pessoas preferem ser cobradas do que ser esquecidas, né? Elas preferem ser desenvolvidas, trabalhadas, encorajadas do que ficar num lugar onde parece que ninguém tá vendo o trabalho dela, né? Ela parece que ela tá esquecida ali, que se ela fizer ou não fizer, tanto faz, e que ela não tem valor nenhum para aquilo que está sendo construído. Perfeito. Então isso a gente percebeu assim ao longo dos anos de uma maneira muito nítida. Então eu acho que precisamos entrar nesses lugares de alinhamento para alinhar às vezes a nossa postura, como eu falei, pedir desculpa quando necessário, ajustar, mas também direcionar as pessoas que estão sobre a nossa liderança, né? Acho que esse é um bom tema pra gente entrar, né? Acho que falando um pouquinho de cultura, e cultura acho que envolve muito de liderança, né? E acho que essa fala, né, Pastor Kleber, de que as pessoas às vezes preferem ser, né, muitas vezes até cobradas do que esquecidas, acho que é muito real e vem de um lugar que é o relacionamento, né? Então, perfeito. Na Velfer a gente entendeu assim, quando eu tenho um relacionamento entre liderança e liderado, né, eu conheço tão bem a minha liderança e o liderado também, né, consegue conhecer para saber quando que ela vai cobrar, quando ela vai reconhecer
reconhecer. Perfeito. E ao contrário também é verdade, né? Então eu sei quando eu posso cobrar, quando eu posso reconhecer. Então a gente tem visto muitos ganhos, né, de relacionamento entre liderança e liderado. Perfeito. E aí eu queria até que se tu tivesse, né, um pouquinho para compartilhar nesse sentido, né, como é que se dá esse trabalho, né, de liderança, tanto que tu já viu na tua jornada como um todo, e até falando um pouquinho da realidade da Igreja Aba, porque hoje vocês têm muitas pessoas que de certa forma são lideradas, mas até como um voluntário daquilo, Sim. né? Então acho que construir um pouquinho isso, falar um pouquinho desse relacionamento, né? E como que isso se torna parte importante da tua cultura, também acho que seria legal, assim, sabe? Perfeito. Eu acho que tudo começa com a gente ser intencional naquilo que a gente Muito quer bom. Construir, né? Sim. Eu acho que se a gente só chega ali, né, para cumprir o nosso expediente e fazer com que as coisas deem certo, Legal. né? A gente como igreja, né, a gente tem como valores, obviamente, princípios, né, os princípios bíblicos, aquilo que a palavra nos ensina. Né? E tem uma parábola que a gente estava discutindo recentemente, que é do Senhor que confia talentos, né, para os seus trabalhadores. Legal. E diz que aquele que recebeu, né, mais talentos, ele foi lá, multiplicou, e quando o Senhor voltou, ele entregou aquilo que tinha sido confiado a ele com um acréscimo. Né? Ou seja, ele entregou o dobro. Aquele que recebeu um pouquinho menos, recebeu 2 talentos, ele também foi lá, devolveu 4. Mas diz que aquele que recebeu 1 talento só, ele foi lá e falou, mas se eu perder isso aqui, vai ter problema, tal, então eu vou deixar ele enterradinho aqui e tudo mais. Mas aos olhos do Senhor, ele foi tido como um servo mau e negligente. Então o que a gente aprende? Que é bíblico, né, a postura de que a gente não está aqui só para fazer a engrenagem girar. Mas a gente está aqui para multiplicar e para melhorar as coisas onde a gente está envolvido. Legal. Então, se eu estou responsável por uma área, se eu estou responsável por um processo, eu não estou ali apenas para que esse processo se mantenha da mesma forma por mais 5, 10, 15, 20 anos. Mas eu preciso me colocar na posição de alguém que está ali para multiplicar, melhorar, colocar tecnologia, colocar toda a minha energia em fazer com que aquela área, né, ela prospere e melhore. Legal, né? Muito bom. Então, acho que precisa existir essa intencionalidade, né, para que a gente, então, né, possa entender que cada um, né, que está no nosso dia a dia, cada um da nossa equipe e tudo mais, eles precisam, né, não é uma questão que é opcional, né, a gente fazer reuniões individuais, por exemplo. Eu né, vou ser honesto aqui, a gente está aqui para falar a verdade. Às vezes a gente tem tanta demanda que o meu sentimento, às vezes, de encher minha agenda de reuniões individuais era quase como se eu estivesse perdendo tempo de resolver coisas que eu precisava resolver. Sim, entendo. Até a gente ter alguns problemas tão grandes assim, simplesmente por uma falta de conversar, falta de alinhar, falta de falar, né, abertamente. Sim, do relacionamento, né, em si. Exatamente. Sim. Então, assim, às vezes você olhar no olho e a pessoa falar assim, puxa vida, eu não sabia que era assim, obrigado por me esclarecer, agora eu entendi e tal, porque às vezes um colaborador insatisfeito, uma pessoa insatisfeita dentro da equipe, ela vai minando as outras pessoas ao redor. Né? Ela vai levando aquela insatisfação, ela vai multiplicando aquilo sobre outras pessoas, e às vezes um caso não tratado desse, um caso não acompanhado, né, que pode parecer pequeno e pode começar, né, pequeno. Muitas vezes começa, né? Vezes, exatamente. Sim. Pode se tornar uma coisa muito maior. Então eu acho que assim, a gente precisa, né, de fato, ser intencional em saber que relacionamento, né, alinhamentos individuais, e isso com periodicidade, né? A gente está começando aqui na Igreja Aba, por exemplo, a gente já tinha uma reunião semanal com todos os colaboradores. A gente iniciou agora, né, recentemente, uma reunião com as lideranças também, porque a gente entende que se a gente quer construir algo grande, não vai ser apenas a alta liderança, né? Os pastores principais da igreja ou a gestão da igreja lá que vai construir isso sozinho. A gente precisa alinhar o coração, ter pessoas dispostas a caminhar essa jornada com a gente, mas também como um modelo para que eles também possam multiplicar isso sobre as suas equipes. Né? Então vai chegar um momento que a gente vai falar, olha, nós estamos sentando com vocês, nós estamos alinhando as nossas estratégias com vocês, nós estamos alinhando o nosso coração com vocês, nós estamos sendo humildes para reconhecer os nossos erros e pedir desculpa, nós estamos ouvindo vocês, dando autonomia para que vocês tomem decisões, mas a gente precisa que vocês façam o mesmo com a equipe de vocês, né? Para que a gente se torne um ambiente, né, onde há intencionalidade nos relacionamentos. E eu digo assim, né, que às vezes começa como uma disciplina, né? Aí eu preciso fazer. Então colocava na agenda lá toda semana ou a cada 15 dias, depende da situação. Então colocava lá periodicamente. E aí às vezes ia sem
que eu vou falar hoje, né? O que eu vou fazer hoje e tal. Sim. Essas Mas são era, as reuniões mais demoradas, são essas aí, eu não sei o que eu vou falar. Não tenho nada pra falar. Exatamente. E às vezes chegava numa reunião dessa, de fato não tinha nada para falar do trabalho. Exato. Mas às vezes a pessoa chegava ali, ela estava passando por um problema pessoal, Muito bom. que ela compartilhava, a gente podia ter empatia, e essa empatia naquele momento, às vezes gera uma pessoa muito mais engajada, né, com a liderança, com aquilo que está sendo proposto, do que às vezes a gente ser indiferente, né? Porque Muito bom. querendo ou não, né, no final do dia a gente não tem 2 colaboradores na empresa, um pessoa Física. particular, pessoa física, e o outro que está aqui só representando as demandas de trabalho. Exato. Todos nós temos uma vida compartilhada que a gente tem que administrar tudo e às vezes ao mesmo tempo, né? Então assim, certeza. às vezes tinha pessoa que estava lá na empresa, mas estava com um ente doente, Exato. enfermo e Sim. tal, e às vezes a gente ouvia, Legal. conseguia entender e ajustar e também dar uma flexibilidade, dar uma liberdade para que aquela situação fosse resolvida. Sim. E o resultado disso, né, são pessoas que elas olham muitas vezes daí quando a gente precisa fazer os alinhamentos, ó, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado e tudo mais, Sim. mas às vezes elas lembram, olha, ele tá me dando esse direcionamento, mas ao mesmo tempo ele tem empatia, né, por Sim. mim como pessoa de uma maneira completa. Muito Então bom. se ele tá me passando isso aqui é porque de certa forma ele acredita que eu posso melhorar, que eu Sim. posso avançar, que eu Sim. posso entregar mais, como a gente falou aqui, né? Sim. Mas quando a gente deixa de ter essa periodicidade, essa conexão nesses relacionamentos, às vezes a gente se torna aqueles que só vão ter o relacionamento para apontar os erros, né? Muito bom. E aí isso é destrutivo, é desânimo, é desmotivação, porque a gente só vai chamar as pessoas para dizer, ó, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo. Legal. E de certa forma a gente não consegue celebrar, né, as conquistas também, né? Muito Com sentido. certeza. Acho que entre aquilo, Léo, se tu quiser falar, né? Que a gente tava conversando até esses dias sobre depositar né, na conta, né? E aí tu tem o relacionamento que quando tu precisa sacar, tu tem, né? Isso. Quando a gente quando a gente faz um acompanhamento, uma gestão de uma pessoa, e é importante entender que gestão a gente aprendeu recentemente essa fala, né, que gestão não é no atacado, ela é no varejo, né? Um por um, né? Cada pessoinha. A gente entende que se a gente fizer uma liderança para o que a pessoa precisa e não para o que a pessoa quer, a gente também consegue fazer uma liderança para o que a pessoa precisa e não para o que a gente quer. E aí é um negócio que é até difícil de entender, porque o que a gente quer? Eu quero mais resultado, quero que a pessoa seja mais produtiva, eu quero essas coisas que são convenientes para mim, para minha posição, para o meu cargo, para minha empresa, enfim, né, para as coisas que são do meu interesse. Mas se eu não tiver essa empatia que tu falou para o momento em que a pessoa precisar do acolhimento, e eu prestar esse acolhimento, como é que essa pessoa vai entender que quando eu estiver fazendo algo que ela também precisa, que é ser cobrada no momento que ela precisa ser cobrada, como é que ela vai associar que eu tenho esse crédito que a Ju falou? Exato. Eu depositei o crédito do acolhimento. Como é que eu vou sacar esse crédito na hora da cobrança, de ser mais rigoroso, de esticar a pessoa um pouco mais, porque ela pode um pouco mais, né, dentro dos limites humanos, né? Então, esse é um ponto bem central, assim. E para fazer isso é só um por um. Tem uma fala que eu ouvi uma vez, inclusive de um outro pastor, que é um pai de uma amiga minha bem próximo. Ele falou assim, poxa, ele tá lá num ministério bem difícil, assim, e tava puxado, assim, ele tava numa comunidade fora da área de conforto dele. E aí ele tava falando assim, que é bem formiguinha, assim, o trabalho, né? É um por um mesmo e tal. E aí eu falei, realmente, né? Um por um, né? Um dia depois do outro. E uma pessoa, falar com cada pessoa uma pessoa de cada vez. E aí ele falou que ele enxergava isso, e eu acho que essa analogia ela pode ser muito utilizada para liderança dentro de uma organização, que é como tu encher agora aqui uma sala cheia de copos desses aqui, assim, e aí tu vem daqui de trás, assim, tu tem vários copos para encher. Aí tu vem com uma mangueira, assim, daí tu fica jogando a mangueira de longe, assim, e
algum dia aquilo ali vai encher, né? Mas não é tão eficiente quanto tu pegar uma jarra e um copo de cada vez. Perfeito. Ou muito mais pessoas com mais jarras, um copo de cada vez. Perfeito. Então é isso, né? Muito então, bom. Às vezes eu vou ter um momento de encher, às vezes eu tenho um momento de tomar, tenho um momento de fazer esse vai e vem, né? Mas se eu só for no momento que é conveniente para mim enquanto líder, que precisamos de mais resultado, precisamos de ti hoje aqui, putz, é sábado, mas precisamos fazer um negócio, pô, vamos ter que fazer um negócio no feriado. Como é que eu saco essas coisas sem eu nunca ter depositado cuidado, atenção a detalhes, reconhecimento, estar próximo, conhecer essa pessoa, né? Acho que isso eu acho que isso vai muito do propósito do que é ser líder também, né? Exatamente. Porque eu sei que apesar de a gente falar muito sobre isso, talvez a gente aplica menos do que a gente fala, né? Mas, de fato, liderar é você inspirar, liderar é você servir, liderar é você ser o modelo, você ser a referência, né? As quais as pessoas elas vão te seguir, não por aquilo que você está determinando, né? Mas por aquilo que elas estão vendo e elas confiam e acreditam, né, naquilo que você está transmitindo. Então eu acho que isso é muito legal assim, de a gente avaliar e de a gente refletir, né, sobre quem são as pessoas que a gente tem levantado como liderança. Sim. Porque às vezes a pessoa ela pode ter um excelente resultado individual, mas é uma pessoa às vezes individualista, é uma pessoa que ela está olhando só para o resultado dela, uma pessoa que não está disposta, né, até o servir, né? A servir, a se dispor para apoiar o outro, né? Eu acho que quando a gente olha por essa perspectiva de que esses relacionamentos eles têm que ter intencionalidade, mas também tem que colocar o líder não como alguém que está ali para ditar as regras, mas como alguém que está ali para impulsionar, para inspirar, para encorajar na jornada, né? Isso faz todo sentido. Eu tenho um exemplo aqui que me surgiu agora, né? Que é muito legal, assim, né? Eu tinha uma pessoa que trabalhava na equipe comigo, né? Numa empresa que eu trabalhei recente, e essa menina era muito boa, assim, era uma menina muito esforçada, muito dedicada, né? E ela levava 2 horas para ir trabalhar todo dia, e 2 horas para voltar de ônibus, né? E ela ganhava, assim, um salário baixo, assim, vamos dizer, né, para todo o esforço que ela tinha, mas era nova e tudo mais, enfim, faz parte, né, eu acho que todos nós talvez começamos, né, com uma realidade parecida. Sim. Então, fazia parte da minha equipe e tudo mais, aí depois eu acabei assumindo uma outra área dentro da empresa, não estava mais diretamente, né, na coordenação da equipe que ela estava, e um certo dia, né, um amigo meu de uma empresa anterior também que eu trabalhei falou: Kleber, tô com uma posição aqui e tal, você conhece alguém bom, alguém de confiança e tal, e assim, o salário era para ganhar 3 vezes mais do que ela ganhava ali, né? E aí eu fiquei com aquele dilema, né, no meu coração, eu falei, como que eu vou indicar, né, a pessoa que está aqui na empresa que eu estou trabalhando, né, para ela ir para outra empresa, ou seja, eu vou tirar, né, uma peça que ela é importante, ela tem o valor dela aqui para nossa equipe, né, mas ao mesmo tempo, e agora, o que eu olho? Eu olho com o olhar de alguém que está olhando só para os nossos interesses, para os meus interesses, para o interesse da empresa, ou para o olhar de alguém que sabe que ela merece muito, que ela é muito esforçada, que ela é muito dedicada, e que talvez a rampagem dela aqui para ela chegar nesse nível vai demorar muito tempo, né, se ela conseguir chegar. E aí naquela ocasião eu fiz a recomendação dela, né? E hoje ela está trabalhando nesse lugar, tal, é bem legal, porque de certa forma gerou uma conexão além do ambiente de trabalho. Acho que isso a gente pode medir também o quanto a gente está engajando as pessoas quando a nossa relação não é estritamente dentro das 4 paredes do trabalho, porque se as pessoas elas te seguem e elas acreditam em você, e elas acreditam naquilo que você fala, só quando elas estão dentro de uma estrutura onde você é o chefe, onde você manda e elas obedecem, talvez elas não acreditam em você de fato, mas elas simplesmente elas estão num nível hierárquico que elas são obrigadas a obedecer, mas se limita àquilo, né? Então, assim, eu acho muito legal a gente ter esse olhar, né? Será que a gente tem conseguido
inspirar a carreira das pessoas, né? Esse meu chefe que me esticou pra caramba é o cara que eu admiro demais, foi um dos caras que mais me fez desenvolver, né? Quando eu fui lá e falei assim, tô indo pra Blumenau, tem um desafio, eu tava tremendo na base aqui assim, né? Como é que eu ia falar com ele e tal, mas foi o cara que mais me apoiou, né? Então assim, ele falou, cara, não tem o que dizer, se você tá vivendo um propósito, se a tua família tá alinhada com você, né? Vocês estão felizes, cara, eu sou o primeiro a te encorajar, vai mesmo, e se eu te admirava até aqui, agora eu te admiro ainda mais. Que legal. Então é alguém que ele se tornou uma referência, não apenas dentro do escritório, mas é alguém que se tornou uma referência para a vida, né? E aí a gente começa a olhar para a gente mesmo, para avaliar a nossa jornada, né? E hoje mesmo fiquei muito feliz, né? Porque eu recebi na semana passada e hoje mensagem de 2 pessoas da empresa que eu trabalhava recente, tipo, Kleber, meu Deus, tem uma novidade, vou te contar em primeira mão, tal, fui promovido, tal, era da minha equipe, né? Legal. E aí eu falei, poxa vida, né? Se eles lembraram de mim, eu tô 4 meses fora da empresa quase, é que de alguma forma a gente conseguiu deixar uma marca lá, né? Então, eu acho que isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Isso nos ajuda, né, a ter forças, a ter gás para continuar, né? Porque o desafio com pessoas, ele não é fácil, não dá pra gente negar. Ele é desafiador, né? Cada um na sua característica, na sua particularidade. Mas quando a gente vê essas histórias, a gente vê que tem valido a pena, eu acho que isso serve de motivação pra gente seguir em frente, né? Muito bom, sim. Fica uma pergunta, né? Como ser um líder que é um privilégio para nossa vida, para quem a gente tá liderando, né? Perfeito. Como é que tu causa as pessoas que tu tá acompanhando no teu dia a dia, isso que o teu líder te causou nesse dia que tu foi lá tremendo na base e ele falou, cara, vai firme, né? Isso é muito legal, né? Demais. E o legal é que ele falou ainda, né? Ele ainda falou assim, você tava achando que eu ia te jogar na cara, né? Que a gente fez um esforço para te segurar aqui em algum momento, que a gente conseguiu melhoria salarial, que a gente fez um monte de coisa, você achou que eu ia te jogar na cara. Ele falou, cara, jamais espere isso de mim, né? Eu vou sempre olhar para você como pessoa e você é um cara que eu quero guardar, não só aqui pro trabalho, mas pra vida e tal, isso, aquilo. Então, cara, é inspiração, né? É inspiração. Isso é liderança, né? Isso é liderança. Esse é o feedback de ouro, né? Com certeza. E eu acho que é isso também que de alguma forma gera fidelidade, né? Sim. Uma coisa que a gente ouve muitas vezes como é que eu vou reter um talento, né? E acho que isso é bem legal pra gente construir também, que não é algo extraordinário, muitas vezes, né? Às vezes é uma cultura que, né, coloca a pessoa, né, às vezes no centro, no sentido de ter cuidado, de ter atenção, de ter acolhimento, ao mesmo nível que vai cobrar quando precisa, que vai falar a verdade, né, enfim. Mas eu acho que isso gera fidelidade, né? E quando a gente estava até comentando isso de depositar as fichinhas, né, na conta bancária, uma coisa que me chamou muita atenção também foi pensar, né, que muitas vezes quando tu tem que sacar da tua conta, né, não é tão ruim quando tu tem saldo. O ruim é quando tá negativo, né? E só o relacionamento que pode trazer isso, né? Então, eu acho que... E aí entra, pra acho que fazer um fechamento disso, né? Por que as pessoas às vezes não acham tão ruim ser cobradas, né? Ou precisam até desse direcionamento, né? Porque existe o relacionamento e elas sabem, né? Quando o meu líder, que é essa inspiração, né? Que é essa pessoa que ele vem me trazer algo, é porque ele me conhece tão bem a ponto de saber que é isso que eu preciso para aquele momento também, né? Então, eu acho que isso é bem legal, assim, construir para as pessoas que nem sempre cultura. A gente ficar pensando em algo extraordinário, muitas vezes a gente já tem ali no dia a dia, se a gente parar pra ouvir as pessoas, né? E que a liderança é uma peça-chave nisso, assim, né? E tu comentou algo, né, pastor Kleber, que é propósito. E aí a gente vê uma dificuldade nos dias assim, né? O que é meu propósito, né? Como é que eu descubro o meu propósito, né? E às vezes parece até um pouco romântico, né? Essa história de propósito. E eu queria que tu pudesse compartilhar, assim, também, né? Como é que a gente usa, talvez, do relacionamento, dessa chave, né? Que é tão preciosa, para também ir conseguindo ajudar as pessoas a entenderem seu propósito, a disseminar o propósito da empresa, né? Para que isso também leve a gente para novos lugares, assim, né? Se tu puder contribuir assim um pouquinho. Eu acredito que seja um desafio muito individual, né? Quando a gente fala de propósito e você conseguir gerar isso, né? Ser um instrumento pelo qual isso é gerado no coração das pessoas, né? Não é um trabalho fácil e não é um trabalho, né, que é feito da noite pro dia, né? Legal. Pegando ainda o gancho ali de a gente ter a necessidade de fazer alguns alinhamentos, de a gente sacar, investir, para que depois, quando a gente precisar, a gente ter uma contrapartida, né? Eu acho que uma relação que me veio à mente aqui enquanto a gente falava é uma relação, por exemplo, do marido com a sua esposa, né?
eu fico imaginando, né, se essa esposa, ela prefere, né, que você deixe de repente ela lá, tá com alguma mancha, tá com o nariz, uma sujeirinha no nariz, tá com alguma coisa, e você fala, não vou falar nada, porque ela vai ficar chateada, né, ela não vai gostar e tudo mais. Só que ela ficou uma programação, ela passou por várias pessoas, ela ficou o dia inteiro com aquilo ali e você não fez nada. Qual que é a melhor forma de você demonstrar que você se preocupa com ela? Né? Você ignorar aquela situação e falar fingir que estava tudo bem, ou você se colocar e falar, olha, desculpa, mas tá feio isso aqui, melhora, porque senão você vai passar vergonha aqui e não tá legal. Então eu acho que assim, quando a gente consegue não apenas cobrar as pessoas, não apenas... porque assim, uma coisa é você querer tirar algo a mais da pessoa, mas só cobrando, só colocando imposições e cobranças. Mas quando a gente coloca o porquê, que é o propósito, que é, né, você clarear, olha, a gente está trazendo essa visão, a gente está compartilhando isso que você pode desenvolver, que você pode crescer, que você pode melhorar, porque... né? De certa forma isso aqui vai impactar o teu futuro, de certa forma, olha, essa tua atitude, olha como as pessoas aqui podem ler essa tua atitude e isso pode te prejudicar no futuro, né? Olha como talvez a tua reatividade, né? Talvez ela tá te impedindo de ocupar lugares de liderança, porque no lugar de liderança às vezes você vai ter que ouvir muita coisa que você vai ter que acalmar o coração para pensar e depois você vir com uma resposta, né? Então assim, eu acredito que a gente precisa, né, ter essa visão, dar essa visão do porquê das coisas, né? Por que a gente precisa que você faça isso? Né? Eu acho que uma liderança que simplesmente, né, delega, mas não diz um porquê, não traz um propósito. Eu sou um cara assim, né, que eu sempre fui questionador, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas eu sempre fui questionador. Teve um trabalho que eu entrei e que a pessoa ficou chateada comigo nos primeiros dias, porque ela começou a me mostrar algumas coisas que elas faziam, e eu o tempo inteiro, pode parecer arrogância, né? Mas assim, no final não era, né? No final não era. Que eles estavam fazendo e que ela queria que eu anotasse tudo, porque eu tinha que fazer igual, que eu falava, cara, eu jamais vou fazer isso. Enquanto ela estava me ensinando, ela assim, mas você não vai anotar? Daí eu, não, eu já entendi e tal, né, beleza. Mas você não vai anotar? E eu não ia falar pra ela, não, você tá fazendo tudo errado, daí sim ia ser arrogância. Mas na minha cabeça eu falava, cara, eu não vou fazer isso, de jeito nenhum eu vou fazer totalmente diferente. Porque não tem porquê fazer dessa forma. Então eu acho que a gente tem que ter, né, sempre quando algo é delegado para nós, algo é confiado, tem que ter um porquê, né? Então eu acho que até para compartilhar propósito, compartilhar a visão, tem que ter os porquês, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente faz desse jeito e não daquele, né? Porque embora a gente possa ter uma cultura de ouvir as pessoas, é óbvio também que a gente não vai poder criar uma democracia no ambiente de trabalho. Exato. E que tudo que chegar a gente vai ter que acatar aquela ideia ou aquela sugestão. Não vai dar para fazer tudo que as pessoas sugerem. Mas quando a gente fala, querido, hoje nós não vamos conseguir fazer dessa forma por causa disso, disso e disso, porque traz esse impacto, ou porque nós vamos fazer dessa outra forma, porque a nossa expectativa é chegar nesse resultado. Então a gente traz clareza e às vezes a gente consegue trazer as pessoas juntas para o lugar onde a gente quer chegar, né? E a questão assim de ter o propósito, né, de gerar esse propósito nas pessoas, eu acho que, mais uma vez, né, vai começar, né, naquilo que vem de cima, né? Não adianta a gente querer que as pessoas encontrem propósito se a gente, né, não encontrou o propósito, se a alta liderança, de certa forma, não dissemina, não fala, né, o que a gente quer, aonde que a gente quer chegar, né, quais são as formas que a gente vai fazer isso, né, quais são os caminhos, ou quais são os caminhos que a gente não vai seguir para chegar lá, né? Então eu acredito que isso tem que ser disseminado. E aí volta para relacionamento, né? Porque tudo acaba girando em relacionamento. Então se tem uma visão lá, se tem um propósito, né, na alta liderança, e esse propósito fica lá, não vai ter resultado. Mas se ele é disseminado para os líderes, e os líderes disseminam para suas equipes, e isso é permeado ali nos relacionamentos individuais, nas reuniões, né, de one-on-one, na reunião de feedback, né? Isso vai começar, né, a gerar a transformação que a gente quer no ambiente, né?
mas certeza. de fato volta para relacionamento. Legal. Né? E às vezes até eu acredito que é quando a gente explica o porquê, mas também quando a gente questiona um pouco mais o porquê que a pessoa faz o que ela faz, ou porquê que ela faz da forma que ela faz, que a gente ajuda ela também a entender o propósito dela. Perfeito. Né? E isso também só vai ser construído em relacionamento. Perfeito. Né? E uma coisa que a gente costuma falar na Velfer é que ninguém vai confiar, né? Ninguém confia num estranho. Eu não vou abrir a minha vida para um estranho, eu não vou querer falar dos meus porquês para um estranho, mas no relacionamento com o meu líder, que eu tenho confiança, muito provavelmente às vezes eu coloco até os porquês que não são tão legais, né? Sim. Mas são os meus porquês. Sim. E ali a gente constrói o propósito também, né? Perfeito. Muito bom, acho que era bem isso que a gente queria construir, né? Então, falar um pouquinho de cultura, um pouquinho de liderança, e acho que esses são 2 pontos centrais para quando a gente, né, começa a falar de pessoas, empresa. E assim, né, Pastor Kleber, tu acredita que tendo esse cuidado, esse relacionamento, né, isso influencia também quando a gente vai, então, caminhar para estabelecer processo, estabelecer uma visão de resultado, né? Como é que tu acha que essas duas coisas, né, quando a gente pensa em pessoas, cultura, liderança, né, colaborador, converge pra gente ir para processo e resultado também? Eu acho que é fundamental, né? É a base, né? Porque para a gente construir algo, né? Se a gente vai trabalhar de uma edificação, vai construir uma casa, vai construir alguma coisa, a gente começa com o fundamento, né? Legal, sim. E o fundamento é a cultura, Muito né? bom. E os tijolinhos são as pessoas, vamos dizer assim, né? Sim. Que a gente vai edificando e vai construindo juntos até a gente chegar no lugar que a gente quer. Legal. Então, se a gente não tiver uma cultura forte, né? A gente não tem sustentação para chegar no lugar onde a gente quer. Se a gente não tem, Legal. né? A cultura, como a gente falou no começo, é a forma como a gente faz as coisas. Então, se a gente não tiver isso muito claro, né? A gente vai ter equipes que cada uma está correndo para um lado para tentar fazer as coisas do jeito que acha melhor. Sim. Vai ter pessoas que vão estar, né, de certa forma, com a mais boa intenção, mas às vezes prejudicando o resultado ou ferindo, né, aquilo que a gente tem por valor da companhia, da empresa, da organização, da igreja, que seja aqui, fazendo, né? as coisas, mas com um custo que pode ser muito alto. Exatamente, né? Usando ferramentas erradas, enfim, né? Perdendo tempo, porque o tempo é um dos maiores recursos que a gente tem, né? Muito bom. Então eu acredito que seja fundamental esse alinhamento, por quê? Porque se a gente define os nossos princípios e valores e define a forma como a gente vai lidar com as coisas, né? Para a gente estabelecer esses processos depois, né? E com relacionamento também, porque eu não sei quantos, né? E isso eu acho que daí também fala muito enfim, fala muito do desafio que é lidar com pessoas. Porque eu, pessoalmente, né, já teve N situações também, eu trouxe aqui um exemplo agora e agora eu tenho que trazer o contrário, né, de que eu olhei e falei, cara, jamais vou fazer isso, porque eu acho que está errado e não tem por que fazer dessa forma. Sim. Mas já teve N situações que eu não concordava com aquela forma de fazer, mas era um processo estabelecido e quando eu comecei a fazer, eu entendi o porquê daquilo. Legal. E aí eu falei, eu preciso me adaptar, eu preciso me ajustar, as coisas não são só da maneira como eu quero. Muito bom. Então eu acho que essa maturidade dentro do ambiente de trabalho, ela precisa existir para a gente entender o quê? Né? Existem coisas que são negociáveis, mas existem coisas que são determinantes. Sim. Mas aí a gente volta para quê? O que determina, né? Como a gente tem que resolver as coisas? É a cultura que é disseminada através das pessoas, através dos relacionamentos, ela é fortalecida. Então eu acredito muito que para a gente ter essa flexibilidade de entender que existem coisas que elas não são negociáveis, né? Que não adianta você concorda? Legal, faz feliz. Você não concorda? Legal, faz sem concordar. Sim. Porque é nisso que a gente acredita e é assim que a gente vai fazer. Muito bom. Mas, ao mesmo tempo, não aceitar tudo também e falar, me mandaram fazer, então eu tô fazendo desse jeito, né? Sim. Então, essa um questionador ali, né? Perfeito. Questionador, não necessariamente um rebelde, né? Exato. E eu acho que quando eu penso nisso que tu tá falando, eu penso assim, poxa, beleza, eu não enxerguei coerência nesse processo. Mas se eu tiver um líder que fez o papel dele bem feito ali e cultivou o relacionamento, eu sei que a coerência está sustentada pela pessoa e não pelo processo nessa situação. Então eu vou me apoiar na coerência do meu líder. Sim. Eu vou confiar no que ele está me falando, porque, cara, eu não estou enxergando o que ele está enxergando. Sim. E se ele me passou isso, então talvez seja realmente algo que eu vou entender depois, como tu falou, eu vou fazer e depois vem o porquê daquilo. Sim. O porquê que se conecta comigo, né? Porque nem sempre o porquê se conecta comigo de cara, né? E aí a gente entra num trabalhar que é de mão dupla, né? Porque Sim. a gente, às vezes, como liderança,
a gente quer que os nossos liderados vivam isso. Tem coisas que vocês vão ter que fazer mesmo sem concordar e tudo mais e tal. Sim. Mas aí que a gente volta lá para aquelas rotinas de liderança, né? Precisa exato. fazer one-on-one, Muito bom. precisa ter feedback, A verdade é também pra precisa mim, ter né? relacionamento. Perfeito. Mas eu não gosto, mas eu não tenho tempo. Perfeito. Mas são rotinas que são necessárias, né? Se você quer ter uma liderança bem sucedida. Muito bom. E que gostando ou não gostando, a gente também precisa se adaptar. Legal. Né? Então eu acho que é uma via de mão dupla. Não adianta só esperar, né, do colaborador, Sim. da pessoa lá, Sim. que ela faça as coisas. Né? Mas a gente também não fazer o nosso papel ali dentro Sim. daquilo que precisa ser feito, né? E muitas vezes são nesses rituais, a gente até falou disso também, né? Que a gente vai encontrando sentido, né? Se eu começo a ser disciplinado nisso, daqui a pouco eu começo a ver o sentido também, né? Com certeza. E tem uma coisa que me marcou, assim, muito, né? Que eu tive uma liderança também que falou pra mim. Muitas vezes tu vai estar vivendo o teu propósito, né? Mas tu não vai fazer só o que tu gosta de fazer. Sim. Nem só aquilo que tu quer fazer. E eu acho que isso também é importante, né? E eu entender que ok, na maior parte do meu tempo eu vou fazer as coisas que estão alinhadas com o meu propósito, mas vão ter as coisas que, né, pra eu chegar lá ou pra eu, né, caminhar seguindo o meu propósito, nem sempre vão ser legais, nem sempre vão ser agradáveis, às vezes eu não vou gostar tanto, mas fazem parte do processo, né, então acho que isso também é bem legal, assim. E pra gente ir encerrando, né, eu acho que é bem legal, acho que a gente tem várias empresas que talvez, né, vão assistir o nosso podcast, talvez não, né, vão assistir. E eu queria entender, assim, pastor, se tu tem algum conselho, alguma dica, né, dessas vivências, assim, como é que as pessoas empresas, né, estão passando por esse momento de pensar um pouco mais em cultura, alinhar essas coisas, né, às vezes esse movimento inicial é bem difícil, bem desafiador, né, qual conselho tu daria, que dica tu daria, né, existe um como, assim, que a gente poderia sugerir para ter, né, pessoas mais alinhadas e ainda assim ter um ambiente agradável, bom, e isso também não minar os resultados, né? Se tu puder encerrar falando, acho disso ia ser legal. Passa a fórmula, eu vou anotar ele, tá? Parece, uma responsabilidade enorme, né? Eu queria dizer, né, como é que as pessoas vão fazer, mas eu acho que se eu posso dizer alguma coisa, eu acho que como liderança, principalmente como alta liderança, né, às vezes é fácil a gente cobrar as pessoas e a gente terceirizar a responsabilidade, né, de muitas coisas. Eu acho que tudo começa por a gente vestir a sandália da humildade e entender que se as coisas estão indo por uma rota errada, sim, essa rota errada começou com a gente como liderança, tá, né? Então quando eu tenho uma equipe debaixo de mim que ela está desmotivada, que ela está desanimada, que ela está sem propósito, que ela está... A equipe reflete o líder, sim, né? Sim. E eu sei que é doído falar isso, porque às vezes você olha lá umas pessoas da tua equipe e fala assim, mas eu não tenho culpa que ela é assim e tudo mais. Mas o papel de liderança, e aí eu acho que não é obrigatório todo mundo ser líder, né? Ótimo. As empresas hoje em dia elas têm olhado muito para aquela carreira em Y, sim, né? Então você pode investir em uma capacitação técnica aí para uma área de ser especialista e tudo mais. Sim. Mas se você escolheu liderança, né? A gente precisa trazer a realidade de que o problema das pessoas é problema nosso. Ótimo, né? muito Então, bom. se a minha equipe está passando por problemas, se a minha Muito equipe bom. está com uma performance baixa, se a minha equipe não está produzindo, Sim. se está faltando algo na minha equipe, é responsabilidade minha. Muito Né? bom, sim. Então, eu acho que isso começa e quando a gente consegue trazer isso desde uma alta gestão Legal. e a gente ter esses alinhamentos e Sim. cada um entendendo o seu papel, a sua responsabilidade Sim. e a gente unindo forças para daí entender o cenário que a gente está, fazer um diagnóstico verdadeiro, ouvir as Ótimo. coisas que precisam ser ouvidas, Muito bom. mesmo que não sejam agradáveis, mesmo que, né, Sim. demonstrem ali uma ferida, mas aí a gente tem o que a gente precisa, fazer o diagnóstico e começar um tratamento intensivo, unir forças, Legal. né, fazer formar uma equipe, um pelotão ali e tudo Legal. mais para a gente reverter esse cenário. Muito Né? bom. Eu comentei, acho que até nos bastidores com vocês ali, né, de que uma vez a gente tinha recém ganhado um prêmio lá da melhores empresas para se trabalhar. Sim. Sim. E pouco Sim. tempo depois a gente teve uma pesquisa de clima. Sim. E foi terrível, né, a resposta, a adesão que as pessoas tiveram. Sim. E naquele momento, assim, eu achei muito legal a atitude, né, do CEO, dos donos da empresa ali e tudo mais, que a gente fez uma reunião com toda a liderança e a gente falou, olha, a gente ganhou o prêmio, mas esquece, não vamos nem ficar dando muito mérito para isso, porque a gente tem um problema grande que a gente precisa resolver. Legal. E a gente precisa unir forças, a gente precisa ouvir os nossos times, a gente precisa ajustar e a gente precisa corrigir essa rota. Por quê? Porque a gente não estava só preocupado no resultado
Sim. que estava lá no LinkedIn, né? Por Exato. exemplo, Great Place to Work. Exato. Mas a gente estava preocupado genuinamente com o dia a dia, com o ambiente de trabalho, né, que a gente estava construindo. Exato. Então, assim, E não eu acho estavam que refletindo as duas coisas. exatamente. Assim. Tá. Então, eu acho que assim, não é uma receita de bolo. Muito eu acho bom. que cada um vai ter um diagnóstico na sua empresa, cada um vai ter as situações a serem tratadas, mas eu acredito muito no papel da liderança como a inspiração, como espelho, como aqueles que começam toda a mudança que uma organização precisa ter. Legal. Então, se algo precisa mudar, né, que comece nos líderes, que comece, né, nas pessoas que ocupam esse lugar. Muito bom. Excelente. Sim. Muito bem, estamos então chegando ao fim, né, cara? Eu acho que passou realmente muito rápido, né? Muito. O pessoal da produção falou, vocês vão ver, o tempo vai voar. O tempo voou mesmo. Daqui a pouco, na minha cabeça tinha passado 5 minutos, aí o nosso amigo da produção falou, tem 40 minutos já. Já deu 40 minutos. Meu, caraca. Só falamos duas coisas. Falamos duas coisas. E aí, mas acho que esse é um sinal também de que a coisa fluiu e foi muito rico, o nosso conteúdo foi muito produtivo. Legal. Muitas coisas do dia a dia, né? Muitas coisas do dia a dia, da vida real. Então, Isso. acho que esse é o grande sentido disso aqui, de partilhar realmente o que é o dia a dia, o que é de verdade, o que acontece no dia a dia de uma empresa, de uma organização com ou sem fins lucrativos. Eu acho que, como o Kleber falou, né, com muita sabedoria, é um problema de pessoas, são situações de pessoas, então, independente dos objetivos envolverem lucro ou não, né? Exato. E nesse caso, a gente até já falou todas as vezes que a gente veio aqui, né, que o que é resultado para uma empresa sem fins lucrativos, né? E a gente começa a entender que tem muito a ver com a excelência nas coisas e como a gente busca fazer essas coisas. Acho que isso tem que ser construído de cima para baixo, não adianta, não tem um outro caminho disso, muito né? Bom. Então, com esse clima de sucesso, assim, a gente chega ao fim do nosso primeiro episódio. Eu já tenho vontade de fazer um novo episódio só para conhecer a história do Kleber com mais detalhes, assim, porque eu acho que ele passou por um monte de coisas, né? E isso sempre é muito gostoso de ouvir. E acho que é isso, eu já estou ansioso pelo nosso próximo... Eu acho que uma coisa que é legal também, né, pastor Kleber, é que nem sempre a gente precisa fazer isso tudo sozinho. Sim, né? A Velfer precisou de ajuda em algum momento. Exatamente. Né? Vocês também contaram de alguma forma com a gente nesse processo, né? Eu acho que isso é uma questão bem legal para os empreendedores ou para a liderança. Às vezes a gente se vê nesse lugar muito solitário, mas ele não precisa ser assim, né? Acho que é legal deixar para as pessoas que pode haver ajuda, né? Elas podem procurar, elas podem se abrir, né? Claro, com pessoas de confiança, com empresas que também estão conectadas com o teu propósito, com aquilo que tu quer, né? E que se importem tanto quanto tu com aquilo. Mas acho que isso é legal pra gente também terminar, né? Assim, então eu só queria por isso. E tô bem feliz e agradecer por ter topado esse desafio, assim. Acho que isso é bem rico. Acho que a gente nunca sabe, né, o poder que tem aquilo que a gente começa, né? Então... Enfim, acho que é isso, assim. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Com certeza. Queria agradecer, né, pelo privilégio de poder participar aí, né? Logo no start, né? Acho que é um começo para todos nós também, né? Muito bom. Mas fico muito feliz, acho que foi muito bacana, né, a gente poder ter esse bate-papo mesmo, essa troca de experiências e tal, né? E como a Ju comentou, acho que é bem pertinente, né? Eu acho que a gente não faz nada grande sozinhos, né? Então a gente chegou aqui agora, né? A gente tem vários desafios aqui, né? A gente tem buscado melhorar os nossos processos. Quando eu falo tudo isso, né? Eu acho muito legal a gente frisar que a gente não fala, né, como alguém que já superou todas as barreiras e já tem tudo resolvido. Exato. Mas como alguém que continua na jornada, né, aprendendo, crescendo e se desenvolvendo, né? Então acho que assim, até a Velfer tem um papel muito importante aqui, né, nesse diagnóstico que a gente falou de fazer, né? A Velfer veio aqui, entrevistou as pessoas, conversou, entendeu, né, viu quais eram os gargalos que a gente tinha aqui e tem nos ajudado agora a gente seguir os próximos passos, né? Exato. Então acho que isso é muito importante, porque vai ter empresas que talvez contem lá com uma grande estrutura de recursos humanos, de todos os setores e tudo mais, mas vai ter empresas menores que às vezes, né, requer, né, um apoio externo, requer uma parceria, requer alguém para ir ali, né, e ajudar a fazer esse diagnóstico e dar os primeiros passos para mudar o cenário. Né? Então, a gente como igreja também a gente é muito grato, né, a Velfer, por todo o apoio que vocês têm nos dado, né, pela parceria.
né? E temos certeza que será uma parceria de longo prazo, né? Porque a gente tem muitos sonhos aqui envolvidos, muitas coisas que a gente quer transformar no nosso dia a dia, e eu acho que vocês têm feito a diferença lá e têm nos ajudado. Legal, muito bom. Muito bom. Somos muito gratos também, Sim, privilegiados demais. aqui. E não vou me alongar mais, né? Porque senão vai dar problema no tempo. Mas é isso, sentimento de gratidão, sentimento de alegria, de sucesso, de compartilhar coisa boa. E aí a gente fica por aqui, né? Sim. Muito obrigado se tu assistiu até aqui. Parabéns. Com certeza tua vida tá melhor agora do que estava antes. Então é isso que a gente quer. Muito bom. Até a próxima, então. Até mais.